programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre osteopatia e estamos recebendo o fisioterapeuta osteopata Marcos Balsini Prats. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Continuando a falar sobre a doença de Parkinson, eu falei no tremor e na bradicinesia e a rigidez. Como eu te falei antes, como existe uma deficiência de dopamina, produção nas células típicas da produção de dopamina ali nas células nigra, que são degeneradas e ocorre essa deficiência, então a função de transmissão dos impulsos através das células nervosas fica prejudicada. Então a função motora fica prejudicada, o sistema automático fica prejudicado, o sistema extrapiramidal. Então o paciente muitas vezes tem manifestação de rigidez, o braço fica endurecido e vai relaxando paulatinamente com uma engrenagem muitas vezes. Então a rigidez é uma das manifestações que pode ocorrer no paciente a nível dos músculos da articulação. Outro detalhe importante é a instabilidade postural, o desequilíbrio que pode ocorrer. E também a postura do paciente sempre, muitas vezes, tem uma flexão da cabeça e do tórax. A sua postura no caminhar, a sua expressão facial é típica nesses pacientes portadores da doença de Parkinson. Então, é importante que cada paciente possa instituir a sua terapêutica através do seu médico para que tenha um curso bom que possa ter uma vida praticamente normal. E falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, Marcos, continuando, sobre tudo que a gente já conversou da osteopatia, o que é, quais são os problemas que são tratados, as restrições. Vamos conversar um pouquinho sobre a osteopatia em relação à hérnia de disco. Nós temos até uma imagem para você explicar para quem está em casa poder entender um pouquinho melhor, Como que funciona? Então, a hérnia de disco é uma alteração no disco intervertebral, que seria a articulação entre uma vértebra e a outra. Que a gente seria tem... aqui da imagem? Essa região aqui. Uhum. Dá para ver lá? Então a gente pode perceber na imagem que a coluna ela tem algumas curvas anatômicas, que seria na parte cervical, a parte do pescoço seria uma lordose, a parte torácica seria uma cifose e a parte lombar também uma lordose. E a parte do sacro, que é o último osso da coluna, seria também uma cifose. O que acontece? Quando nós nascemos, toda a nossa coluna é uma cifose, Então, quando a criança começa a ter o controle da cabeça, que começa a ter essa criação da lordose cervical, que seria uma curva secundária, por causa disso. E quando a criança começa a andar, ficar em pé, teria a formação da coluna lombar, a lordose lombar. Então, basicamente, essas curvas são a nossa adaptação à gravidade,
Então, o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco, normalmente, ela ocorre numa zona da coluna que está sendo hipersolicitada. Tem muito movimento naquela zona. E a gente pode ver que, normalmente, ela ocorre nos segmentos lombares L4, L5 e S1, ou nos segmentos cervicais C4, C5, C6. Por que isso ocorre? Porque são áreas que estão já em conflito biomecânico. Se a gente perceber, as cervicais que são 7, quando está chegando nas quinta, sexta cervical, a gente está ocorrendo essa mudança da curva, né? De uma lordose para uma cifose. Então, aquela zona ela já tem uma predisposição para ter um aumento de mobilidade. O tratamento osteopático na hérnia de disco ele vai ser baseado em liberar as zonas que estão hipomóveis, ou seja, elas estão sem movimento, causando assim essa hipermobilidade que seria a hérnia de disco, né? Então, no caso de uma hérnia lombar, nós trataríamos normalmente, né? É claro que cada paciente é individual e tem que ser avaliado, mas normalmente encontramos hipomobilidades nas articulações sacroiliacas e nas lombares altas, né? Bem na torácica lombar, né? No sentido a 12ª torácica e a primeira lombar. Então o tratamento ele vai buscar que essa coluna tenha a harmonia no movimento, tirando assim essa sobrecarga sobre o segmento com hérnia de disco. Alguns médicos eles não conhecem essa terapia, porque ela veio... Hoje em dia a gente tem escolas aqui no Brasil, mas isso tem vindo na última década para cá, né? É uma coisa bem difusa já na Europa. Então, o médico, o que acontece? Ele indica para fisioterapia, mas aí eu acho que cabe ao profissional fisioterapeuta, né, procurar o médico, explicar as bases do tratamento, os métodos, a parte que ele é baseado realmente em anatomia e fisiologia, para ganhar assim a confiança desse médico e devagar ir fazendo a divulgação da terapia, né, da osteopatia. Até como outras técnicas, porque se a gente olhar para trás, acho que há uns 10 anos atrás não haviam tantos encaminhamentos para a fisioterapia, né? Com o passar do tempo foi vendo os benefícios, o quanto faz bem, né? E aí começou os encaminhamentos, né? E como que é realizado o tratamento da osteopatia? O tratamento, basicamente, ele tem uma primeira sessão, onde é a avaliação osteopática, né, que a gente vai procurar essas hipomobilidades ou disfunção osteopática, que a gente chama, principalmente na coluna, inicialmente, e nos captores posturais, que são os pés, os olhos e o sistema da ATM com os dentes, né, porque os dentes eles têm os ligamentos periodontais, que são... captores posturais muito importantes. O que eu quero dizer captores posturais? Eles têm alguns receptores que transmitem para o sistema nervoso central a posição, sobre a posição do nosso corpo, sobre como nós estamos de postura. Então, esses são a base do tratamento. E depois, de acordo com a queixa do paciente, né, a dor, a gente vai vendo todas as estruturas do corpo que poderiam estar aumentando essa tensão e causando a dor. Então, a gente não vai olhar só para o sintoma, como eu disse antes, mas a gente vai tratar o paciente como um todo, né? O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você. Não saia daí!